Olha, o assunto agora vem à tona porque sexta-feira passada, mais de 70 detentos do pavilhão C do Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho, o presídio de segurança máxima localizado no bairro Santa Maria, se rebelaram. Quase 100 pessoas dizem, eu digo dizem, porque é isso que nós vamos inclusive discutir aqui nesse momento, entre outros assuntos, né? Mais de 100 pessoas foram feitas reféns, é o que estão dizendo, segundo aí as informações, mas há controvérsias, segundo o próprio Estado, né? Esse foi divulgado em 97, precisamente, né? Mas a palavra refém é que está gerando aí um certo desentendimento, principalmente por parte dos setores do próprio governo, né? Esse motim no Compajaf durou quase 20 horas e só chegou ao término depois de muitas negociações. Bom, evidentemente, para falar sobre esse assunto, né, esse e outros assuntos, vamos receber aqui no Balanço Geral Sergipe pela primeira vez, até que enfim, eu vou ter que deixar claro aqui, até que enfim, né, um secretário desta estrutura teve a coragem de vir ao Balanço Geral Sergipe, Cristiano Barreto. Satisfação revê-lo aqui no Balanço. Bem-vindo sempre, viu? Primeiro dar um esclarecimento. É a primeira vez que eu venho, porque é a primeira vez que eu fui convidado. E a culpa sempre é da assessoria. Verdade. Há controvérsias. A culpa sempre é da assessoria, tá ali. E por incrível que pareça, tínhamos agendado essa entrevista a semana passada. Por uma questão de agenda, foi impossível realizar. A gente esperou então o momento certo. E calhou de acontecer hoje, depois de um fato lamentável no final de semana, mas que felizmente, graças a todo o trabalho que vem sendo feito de parceria com a Secretaria de Segurança, entre os próprios guardas e agentes prisionais, terminou com sucesso, sem nenhum ferido, sem graves feridos, né? Apesar de ter alguns. Nós falamos aqui, eu falei aqui na abertura, cerca de 97 familiares, né, de detentos, usou-se a expressão, a palavra reféns. Você já foi logo dizendo, olha, esse negócio de refém não é assim. Refém é quando há cerceamento de liberdade, o cara está ali preso. Mas a informação que você me passou agora, exato nesse momento, é que os familiares saíam a qualquer hora. Então, eles não são considerados reféns, é isso? Tanto é, Tiago, que nas primeiras horas da noite, por volta de 7, 8 horas da noite, nós já tivemos algumas pessoas saindo da área de convívio, de madrugada, 1 hora, 2 horas da manhã, eles manifestaram novamente interesse de sair e toda a estrutura foi preparada para isso. Eles receberam os atendimentos médicos necessários para fins de retirar qualquer suspeita se havia alguém com algum problema. E nós providenciamos, inclusive, a remoção dessas pessoas para um local de segurança, um local onde eles pudessem, em face do adiantado da hora, ter o transporte para suas residências facilitado. Então, quando se fala de rebelião, houve uma rebelião no Santa Maria? Houve. De fato, houve porque eles se rebelaram. Mas, por um motivo específico. Mas o objetivo inicial... Agora, enquanto o senhor fala, secretário, a gente tem imagens aí, né, desses momentos aí. Pode soltar a produção, por favor, e fica à vontade, secretário. O motivo inicial era tentar pegar algum servidor do presídio e manter de refém, efetivamente. Fato esse que foi frustrado pela ação, pelo treinamento, pela obediência a todos os critérios de segurança que vem sendo constantemente exigido, que vem sendo treinado. Então, hoje nós temos a consciência de que tudo o que aconteceu porque era inevitável. Afinal de contas, todos os dias nós temos visita nas unidades prisionais. A manutenção, a saída desses visitantes independe da vontade dos guardas e agentes prisionais. O que nós fizemos foi simplesmente a contenção dessa tentativa inicial de fuga, de captura de algum servidor. Mantivemos a estabilização do quadro na unidade. As primeiras horas efetivamente foram horas de tensão, até que se estabelecesse completamente o plano operacional que foi desenvolvido junto com a SSP, e aí participaram ativamente a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro,
A própria Polícia Civil, através do GERB, todo teve um sistema papel, de segurança pública. todo um sistema de pronta resposta que anteriormente tinha sido planejado e que efetivamente foi cumprido. Sim. Então hoje nós podemos dizer que não é bom para ninguém, nós esperamos que outros episódios como esse não venham a ocorrer, porque eu acho que a gente pode tratar de uma forma mais... conversar, trazer os problemas. Pois é, mas aí a gente vai numa questão, num X da questão. Não foi o primeiro e certamente não vai ser a última rebelião, né? Eu, como repórter, como jornalista, eu mesmo já cobri, acho que 2 rebeliões na mesma penitenciária ali, não me recordo o ano, mas enfim. O problema é que ano a gente sempre fala em política pública para essa questão do sistema prisional e que a população carcerária está crescendo cada vez mais, não se tem espaço para colocar essas pessoas, né? E a coisa só tem a piorar. A gente está diante de uma bomba relógio, secretário, e a gente não consegue visualizar uma luz nesse fim de túnel. É verdade. Inclusive, vai esperar o pior acontecer como em outros estados aconteceram? Inclusive, esse é um tema que hoje, na atualidade, é debatido a nível nacional. Nós vimos aí no ano passado o próprio Supremo Tribunal Federal dando uma decisão inédita, tratando o sistema prisional como uma coisa inconstitucional. Mas tem um fato, um detalhe, que aqui no estado de Sergipe, pelo menos no início do ano para cá, a gente está indo na contramão das estatísticas. Pela primeira vez, o gráfico dentro das unidades prisionais tem sido o inverso. Ao invés de aumentar, o número de detentos tem diminuído. E, inclusive, reduzindo a questão do déficit carcerário. Pra você ter uma ideia, nós assumimos a secretaria no dia 9 de janeiro deste ano. Mas só um parêntese para a gente entender. Mas está diminuindo por quê? Então, é justamente nesse aspecto que eu vou entrar agora. Que há uma crítica na questão das audiências de custódia. De custódia, agora foi bom que você me lembrar. Audiência que de custódia. Isso tem colocado nas ruas, devolvido às ruas os bandidos, porque não se interessa manter mais preso, Thiago, porque o preso é muito caro. A minha casa, efetivamente, é a Secretaria de Segurança Pública. Sim. Eu amo o trabalho que faço na qualidade de delegado de polícia. Sim. E quem conhece o meu histórico sabe que eu sempre fui um delegado de linha de frente, combativo. Isso é verdade. É uma pessoa que nunca se acovardou, nem nunca ficou esperando a coisa acontecer. Eu sempre procurei me antecipar os fatos. Sim, sim. Mas é preciso estabelecer uma situação. Não se trata apenas de soltar por soltar. Não é você fazer a soltura de todo mundo. É preciso que haja realmente uma triagem daquelas pessoas que efetivamente precisam estar presas, daquelas que não precisam. Coisas distintas. Porque, veja bem, o que acontecia muitas das vezes? Quando não ocorriam as audiências de custódia, todos os presos eram mantidos no sistema prisional. O custo gerado com isso era muito alto. Muitas vezes o preso, na primeira audiência que tinha com o juiz da causa, ele acabava sendo liberado. Mas ele passava 1 mês, 2 meses, 3 meses dentro do sistema prisional, gerando custos para o Estado. Custos esses que podem ser reduzidos a partir dessa visão de um primeiro contato com o juiz. E mais, muitas das vezes, os presos que efetivamente precisavam estar detidos acabavam junto ao Tribunal de Justiça no habeas corpus, por excesso de prazo, ou por questão da superlotação, acabavam sendo soltos. Então, é preciso, sim, fazer essa distinção. A audiência de custódia ela tem sido muito eficiente nesse aspecto, mas, por outro lado, tiveram ações administrativas que motivaram essa redução do déficit carcerário. De novembro a março, o governo do Estado inaugurou 2 unidades prisionais, Estância e Areia Branca. Uma delas, inclusive, na minha gestão. E essa inauguração gerou um acréscimo de 800 vagas dentro do sistema. Qual é o universo hoje de espaço de detentos no sistema sergipano? O quantitativo de presos em janeiro era 5.400, em torno de 5.400 presos. Hoje nós temos 4.900. Ou seja... Ao custo de quanto cada um? O custo, por incrível que pareça, é um custo alto. O sistema prisional ele é caro, ele é um custo alto. Mas ainda é um custo que não é bem definido porque existem fatores... que não é flexível. Depende de cada caso. Existem casos, tem fatores que devem ser levados em consideração, por exemplo, a questão educacional, a questão de saúde. Todos esses fatores são fatores que elevam o custo e que tem que ser gerados dentro do cálculo, tem que ser incluídos, embutidos dentro do cálculo. Mas a média nacional é em torno de 2.500, 2.600 no geral.
mas pode chegar em determinados lugares e determinados estabelecimentos um pouco mais, 3.800, 4.000, dependendo da quantidade de presos. Aqui tá quanto? Aqui varia. Nas unidades onde a capacidade é exatamente preenchida, ou seja, naquelas unidades onde não há superlotação, você consegue mensurar, porque o número de efetivo, porque toda assistência é prestada, então você tem como mensurar. Em algumas unidades em que o efetivo, a capacidade é acima do número de vagas, já fica mais difícil de você fazer uma mensuração. Por exemplo, o Copencam. O Copencam é uma unidade que nós dispomos, que ela foi gerada para 800 vagas. Hoje tem 2.300 presos. É inadmissível isso. Né? A estrutura do prédio ela foi feita para 800 pessoas. Ou seja, é de fato uma universidade do crime, Então, como a gente fala popularmente, né? Apesar de a gente ter tido uma melhoria na questão do quantitativo de presos, porque quando eu assumi em janeiro, tinham cerca de 2.600 presos, 2.700. O Copencam foi desinterditado parcialmente pelo STJ com 2.800 presos. A partir daí, nós só fizemos reduzir o número de presos. Hoje, nós temos 2.300. Então, há uma redução considerável de 500 presos, apesar de estar desinterditado. Quando nós assumimos, todos os presídios estavam interditados, por superlotação. Imagine. As audiências de custódia tinham sido interrompidas porque os presos não tinham espaço para ser levados, eles não tinham local. As delegacias ainda, de certa forma, ainda estão sendo utilizadas ainda para a custódia? Elas tinham, na época, uma superlotação de presos. Hoje, só permanece nas delegacias os presos que a SSP entende que sejam necessários. Agora, secretário, como homem de segurança pública, um profissional que está aí militando há muito tempo, o senhor consegue hoje visualizar uma luz nesse fim do túnel? O sistema tem que ser revisto de uma forma geral, ou seja, tem que vir de cima para baixo para a coisa funcionar? Olha, veja, um passo importante já foi dado. A questão da regularização da transferência dos fundos. É preciso que o governo federal ele tenha uma atuação maior na distribuição das verbas, dos recursos. Nós temos recentemente uma medida provisória do governo federal que regulamenta o descontingenciamento de verbas do fundo penitenciário. Políticas públicas, elas precisam cada vez mais serem inseridas dentro do sistema prisional. Então, existem dois vetores que têm que ser levados em conta. O primeiro vetor é o vetor de segurança. É inegável que precisa ter um reforço na segurança, todo o trabalho para evitar a entrada de objetos ilícitos. Como o celular, por exemplo, né? Que virou uma constância. Celular. Né? Então, essa é uma das grandes inovações da gestão atual, porque nós estamos trazendo equipamentos de ponta para isso. A grande reclamação lá durante as negociações no Presídio Santa Maria foi a instalação do equipamento do Boriscan. Com o Boriscan, você impede efetivamente que o objeto entre na unidade. Que popularmente, para que todo mundo possa entender, é um scanner corporal. raio-x do corpo. É um scanner onde você mapeia partes internas do corpo, inclusive, que existem em aeroportos, onde a Polícia Federal usa muito para combater o tráfico de entorpecentes. Sim. Então, com essa instalação, em agosto, nós recebemos na Secretaria a visita... Rapidamente para concluir. A visita do presidente da OAB, e ele festejou a chegada desses objetos, desses equipamentos. E outros, como, por exemplo, circuito de TV, estão sendo instalados. O reaparelhamento... Eu fico só preocupado quando eu vejo assim, a chegada do uso da tecnologia, porque toda tecnologia requer manutenção. Isso. E manutenção custa Isso. caro, não é barato. justamente por isso que nós aderimos a uma ata de registro de preço do Rio Grande do Norte, que prevê uma manutenção preventiva de 5 anos. Então, pelo menos durante os 5 anos, todos os equipamentos estarão sendo mantidos. Rapidamente para fechar, um sim ou não, qual é a possibilidade de ter concurso público para agente penitenciário? Sim, inclusive o projeto com a criação das vagas já foi aprovado, virou lei, e o processo está no CRAF, para autorização do CRAF e encaminhamento para a CEPLAG. Ainda esse ano? Acreditamos que até o final do ano já devemos ter um grande Será passo. que o Estado vai ter fôlego para dar um aumento a esses... Veja, E chamar mais profissionais? É preciso, é necessário. Isso é um acordo, dificuldade que a gente está vendo. Isso é uma luta sindical, mais uma, além das que já foram atendidas, de reaparelhamento, de equipamentos de proteção individual, de regularização de porte de armas, mudanças na lei em termos de promoção, valorização em si da categoria. E uma outra luta é o concurso público. E nós iremos atender, porque o governador já autorizou e o processo está em andamento.
Secretário Cristiano Barreto, satisfação revê-lo aqui no Balanço. Fique à vontade sempre, que espero que seja a primeira de muitas, não é? Diga a Garcia que libere o secretário. É verdade. Mas, Tiago, estou à disposição. Para mim é sempre um prazer, Prazer todo nosso. prestar satisfação na qualidade de servidor público, na qualidade de servidor do povo. Sim. A minha qualidade é essa. Eu vou estar eternamente à disposição da população para o que for preciso. E eu lhe prestar digo o esclarecimentos. que eu digo a todo mundo aqui, algum secretário, quando a gente faz alguma crítica mais incisiva aqui, quando a gente cobra, é para o bem do Estado, para o bem de Com todos. certeza. Então, não nos levem a mal. Com né? certeza, Então, e nosso objetivo é esse, cada vez corrigir. Hoje me perguntaram rapidamente, o que é que você acha, o que é que você planeja para a secretaria? O que você espera para o amanhã? De uma forma muito rápida eu disse que eu consiga fazer algo melhor do que o que eu fiz ontem e do que eu estou fazendo hoje. O objetivo é sempre esse, evoluir. Obrigado, secretário, parabéns e sempre à disposição, viu? Um Um abraço.